Meus amigos, no vídeo de hoje aqui do canal, sim, no vídeo de hoje, porque a ideia é voltar a fazer mais vídeos, eu vou falar algumas impressões que eu tenho tido nesta Copa do Mundo. Então, se você puder, já aperta no inscrever-se, já aperta no gostei aqui no canal Leonardo Santiago, definitivamente agora voltando com conteúdos de shorts. No meu Instagram também, @leosantos95, no TikTok, lives por aqui também, vídeos gravados, voltando a produzir conteúdo para falar de futebol de um modo geral, já que eu sempre falei que eu preciso achar uma segunda ocupação além do canto rubro-negro, que neste momento está sendo muito bem tocado por Paulo, Thiago e Vinícius também quando participa das lives, então agora eu preciso focar aqui um pouco mais. Não é novidade para ninguém que o jogo evoluiu bastante, e quando eu digo que o jogo evoluiu bastante, eu falo em todos os sentidos. Luxemburgo já falou várias vezes que o campo reduziu, tem até um meme dele sobre isso. A gente também a evolução na forma de acompanhar o dia a dia, seja com GPS, seja na fisiologia. Inclusive, um dos grandes pontos de debate da imprensa atualmente foi a questão dos números de Casemiro com relação a sprints, com relação a quilometragem percorrida e tudo mais. E a gente pode ter, inclusive, mudança na seleção brasileira. Eu vou trazer isso também no vídeo de amanhã de manhã. Sim, amanhã de manhã, a minha ideia é também ter vídeo por aqui, beleza? Mas me parece que esta Copa, a Copa de 2026, é o estopim de algo que já vinha acontecendo. Para mim, é a Copa mais física, é a Copa com mais duelos da história. Veja, a gente sempre teve duelo, a gente teve sempre marcação com referência individual, a gente sempre teve times que não eram tão agraciados tecnicamente, tentando compensar de outras formas, mas no meu modo de ver, essa Copa de 2026 é uma Copa realmente que mostra a evolução do jogo nos últimos 20, 30, 40 anos. Eu sempre falo sobre isso. Pegue um vídeo do seu time mais antigo, ali de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, e veja como o jogo era mais lento. Não estou falando de lentidão dos atletas, mas como o jogo realmente era mais lento. 1 segundo, 2 segundos atrasado, e isso no futebol, meus amigos, é muita coisa. A sensação que eu tenho é que a Copa de 2023 vai fortalecer e estabelecer ainda mais alguns critérios para o mercado mundial. Veja, repito, já existem preferências por muitas equipes, por atletas com mais valências físicas do que necessariamente atletas tão técnicos assim. Não me entendam errado, é claro que a parte técnica é o que decide o futebol. A gente está vendo o tal de Lionel Messi, obviamente já aos 38, 39 anos, fazendo 3 gols porque a parte técnica dele é acima da média, mas ele também se cuida fisicamente. Meu ponto aqui é valência física. Me parece que está cada vez mais estabelecido que teremos mais Atalantas, a boa Atalanta inclusive, onde a gente tinha 9, 10 jogadores muito fortes fisicamente, do que mais Barcelonas, o que é interessante. Isso é um bom debate, porque vejo muitos brasileiros conversando sobre o fato do Brasil não produzir mais meio-campistas e a Argentina produz muitos meio-campistas e por isso a Argentina está muito bem. Eu acho que tudo é a forma, eu acho que é perfeitamente possível o Brasil voltar a ganhar a Copa do Mundo com 2 pontas abertos, com volantes que fazem o área a área, o box to box. Não acho que o problema é esse, eu acho que o problema é realmente um ciclo bagunçado, uma entidade que tem seus problemas, uma confederação que tem seus problemas, e aí acaba acarretando num debate que para mim é até um pouco raso, para ser sincero com vocês, com relação ao meio de campo da seleção, porque o Brasil não produz mais meio-campistas, é verdade, mas a gente tem outras seleções também que não focam tanto o seu jogo na faixa central do campo, não focam tanto o seu jogo no funil. A gente tem muitas seleções de ataque ao espaço, a gente tem muitas seleções de muita velocidade dos lados do campo, de muito 1 contra 1, e que mesmo assim brigam pelo título. O caso da França, que tem o Olise, que é um cara de espaço curto, mas é um cara de drible. O Mbappé, que é o cara que ataca espaço absurdamente bem, e por aí vai, mas esse é debate para outro vídeo, para outra live. Me parece que nesta Copa de 2026 nós estamos tendo realmente a Copa do ataque ao espaço, a Copa da fisicalidade, a Copa de você saber a hora de atacar o espaço para correr 30 metros para frente, a hora de você entender também que quando seu time não é tecnicamente tão acima do outro ou não é acima do outro, você precisa ganhar os duelos. Isso inclui imposição física, isso inclui sprint de 20 metros para trás, isso inclui uma série de fatores, que, no meu modo de ver, essa Copa está deixando mais evidente. Você que está assistindo provavelmente vai achar isso aqui óbvio. Eu concordo que parece óbvio, mas quando a gente pega o jogo de 20, 30 anos para agora, não é tão óbvio assim. É a Copa que cada vez mais o atleta precisa ser atleta, a globalização faz com que todo mundo saiba como todo mundo joga, e aí seja pela parte física ou pela parte individual, obviamente nós vamos ter
as nuances, já que na Copa, quem joga, pasmem, são jogadores e não robôs. Mas eu tenho essa sensação, a sensação de que essa Copa vai fortalecer ainda mais o mercado para jogadores com mais valências físicas, é a Copa que vai estabelecer ainda mais atletas com boa estatura, muito gol de bola parada nessa Copa do Mundo, muito gol de ataque a espaço, muito gol de transição, nem tanto gol assim de associação por dentro. Eu gostaria até de saber se tem algum estudo com relação a isso, se tem alguma situação em que a gente pode trazer aqui com números de fato, mas essa é a minha primeira sensação, é a Copa que mostra que o jogo realmente evoluiu demais fisicamente e os clubes e os atletas que não entenderem isso, que ainda buscarem atletas muito técnicos, porém sem tanta competitividade, já que é a palavra da moda, esses clubes vão ficando cada vez para trás a nível estadual, regional, nacional e mundial. Tá? Primeiro, quero saber a sua opinião com relação, a essa evolução do jogo da parte física, o que é um fato. A gente já tem 5 anos no Canto Rubro-Negro falando isso. A gente falou algo que o scout do Botafogo acabou viralizando no Flow, mas foi algo que a gente sempre falou quando o Vitória, que é o meu time, subiu. Pô, já que a gente não tem como montar um time tecnicamente para bater de frente com os outros por questão de orçamento, a gente precisa equilibrar em outras fases do jogo. O jogo não é só bola no pé. Eu falo isso muito lá e vou trazer muito por aqui também. O jogo não é só bola no pé, o jogo tem várias fases. O jogo precisa de equilíbrio. O jogo tem fase ofensiva, fase defensiva, transição ofensiva, transição defensiva. Já adianto que eu vi, um spoiler do próximo vídeo, que Igor Thiago pode ser titular e eu manteria o Thiago para esse jogo. Imagino eu que é um jogo de um Haiti com bloco mais baixo, defendendo a área, induzindo o Brasil para o lado, e nesse contexto de jogo, concordando que Igor Thiago não foi bem, que ele furou a cabeçada, que ele poderia ter finalizado melhor de canhota depois do lateral no jogo contra o Marrocos, eu concordo com isso tudo. Mas, ainda assim, o tipo de jogo, no meu modo de ver, pede mais Igor Thiago ou até Matheus Cunha do que Endrick. O que não significa que eu achei certo o Endrick não entrar contra Marrocos. Acho que deveria ter entrado. Mas aqui eu vou trazer muito o que o jogo pede. Qual é a característica que o jogo pede? O que é que a gente pode fazer? Qual é a ideia inicial? A ideia inicial, pasmem, ideia. Pode estar certo, pode estar errado, pode funcionar, pode não funcionar. Mas por incrível que pareça, na ideia inicial, eu ainda manteria Igor Thiago para esse tipo de jogo. Já para um jogo contra uma Argentina da vida, já não manteria. Eu já imagino que, até pela entrevista de Danilo, talvez a gente tenha um Brasil baixando um pouco mais, esperando um pouco mais para achar mais espaço. E eu, particularmente, não me importo muito com essa cultura do futebol brasileiro de ter que ter a bola e ter que controlar. Pô, você tem Endrick, Vinícius Júnior, você tem Rafinha que ataca o espaço muito bem, apesar de estar mal na seleção. Você tem o Luiz Henrique, você tem o Ryan, você tem o Bruno Guimarães, que entende também essas movimentações e talvez, quando você tem a bola, você tenha mais dificuldade do que se você entender o que você tem na mão, baixar um pouquinho em determinados momentos e acelerar. Talvez o brasileiro não esteja preparado, isso aqui é um outro paradigma, de um outro contexto, para entender que a seleção brasileira não vai dominar os jogos. Entenda, não vai dominar os jogos com a bola no pé, que é o que o brasileiro gosta. Mas um Brasil equilibrado, que se defenda bem, com as peças que tem, com a convocação dos atletas que foi feita, a gente tem muito mais chance atacando espaço, saindo rápido, achando 30 metros para frente, do que talvez quando a gente venha ter a bola. Eu acho que isso independe do 4-2-4 que a galera tá reclamando, o 3-2-5, 3-2-4-1 que acaba variando dentro do 4-2-4 ofensivo. Eu acho que a ideia é diferente, mas será que o brasileiro tá pronto para jogar uma Copa contra a Argentina ou contra a Espanha? Baixando um pouco mais o bloco e achando esse espaço na amplitude, achando esse espaço nas costas do volante, nas costas da zaga, achando 30, 40 metros para frente, na minha visão é o que mais encaixa com o Brasil. Mas falei isso tudo para trazer o primeiro ponto do vídeo, que é, no meu modo de ver, essa é a Copa mais física, essa é a Copa que realmente estabelece os padrões definitivos para o futebol para daqui a 2, 3, 4 anos. Pra mim o jogo tá cada vez mais físico e cada vez mais curto. Tem 5 anos que a gente fala isso, mas essa Copa pra mim é o estopim. 22 foi quase, 26 pra mim já é o estopim. Também pelo fato de termos mais seleções que talvez não tenham condições técnicas de brigar com as outras e também acabam se valendo dessas situações pra conseguir competir melhor, mas eu vou nessa linha. E o segundo ponto, que foi Paulo que falou, Paulo Analista, inclusive Paulo tá com o canal também, tá? Se inscreva no canal de Paulo, Paulo Analista, o canal, muito difícil. O segundo ponto que Paulo trouxe é que essa parece ser a Copa dos Trabalhos, e eu vou explicar. Claro que qualidade individual é algo que volta e meia vai resolver um jogo, mas parece que as seleções com mais tempo de trabalho, isso é uma notícia ruim pro Brasil, tá? Parece que as seleções com mais tempo de trabalho, parece que as seleções com mais tempo de ideia coletiva, de maturidade, que foi o que Danilo falou na entrevista, são seleções que chegam à frente. Mas, Léo, isso não é óbvio? Mas depende, porque a gente já teve Copa do Mundo em que mesmo coletivamente não indo tão bem,
o individual resolvia. Me parece que em 2026, justamente por muitas seleções terem tido problemas no seu ciclo, como é o caso do próprio Brasil, e seleções que chegam mais prontas coletivamente, entendem as ideias, entendem as dinâmicas, entendem as movimentações, sabem o que cada um vai fazer, isso demanda tempo. Me parece que essa é uma Copa que vai privilegiar mais trabalhos longevos do que não apenas a qualidade individual. Porque no final, o trabalho longevo pode ser bom, a coletividade é importante, mas volta e meia é possível que alguém fora da curva decida. Mas, a priori, de um modo geral, inicialmente parece ser a Copa dos trabalhos coletivos já estabelecidos do que necessariamente a Copa daqueles que ainda estão com problemas no seu ciclo. Quero saber a sua opinião, comente bastante. Gostou do vídeo? Comente bastante aí, quero saber sua opinião. Não me xingue, só tô voltando a fazer vídeos aqui, desenferrujando. Se eu falei algo que não fez sentido pra você, sinta-se à vontade e discorde de mim, mas não precisa me xingar. Se gostou do vídeo, inscreva-se aqui no canal, tamo junto. É nóis, um abraço, valeu e voltando sempre com vídeos por aqui. Fui, tamo junto, valeu galera, abração.